Os bilionários são sem dúvida mestres do dinheiro. Não à toa, esses poucos indivíduos concentram grande parte da riqueza mundial. Alguns deles construíram suas fortunas através de negócios extremamente valiosos que transformaram a vida de milhares, ou até de milhões de pessoas. Além de saberem multiplicar recursos e lucrar muito com isso, os milionários também têm acesso a um conhecimento detalhado de como proteger as fortunas que conquistaram. Não apenas de fatores internos ou externos, mas também do governo. Obviamente, são assessorados pelos melhores contadores, advogados e planejadores financeiros. Os bilionários têm acesso a informações financeiras e tributárias que fazem literalmente com que eles, os ricos, fiquem cada vez mais ricos. Isso porque eles legalmente conseguem fugir de muitos impostos, e não raramente mega empresários como Elon Musk, Jeff Bezos e Warren Buffett conseguem pagar menos impostos do que eu e você. Às vezes, quando o assunto é o imposto de renda, até mesmo zero. Isso mesmo, zero. E não é através de nenhuma ameaça ou nenhuma maracutaia. É através de uma estratégia conhecida como buy, borrow, and die ou em português, comprar, pegar emprestado e morrer. Através dessa estratégia, as pessoas mais ricas do mundo conseguem satisfazer os desejos mais loucos e improváveis que o dinheiro pode comprar, ao mesmo tempo em que evitam pagar impostos. Isso ocorre principalmente porque a grande maioria dos governos, inclusive o americano, concentra a cobrança de impostos em cima da renda das pessoas e não em cima do patrimônio. Dessa forma, os bilionários evitam a todo modo as rendas tributáveis, como o salário, por exemplo, e investem em acúmulo de patrimônio e outras estratégias que passam longe do dente do leão. Na prática, eles dizem ao mundo: se o governo tributa a renda, tudo bem, nós não temos renda. É comum que alguns bilionários tenham um salário zero, mesmo sendo conselheiros ou executivos de suas próprias empresas bilionárias. Ou então, ao invés de salário, eles são remunerados em ações de empresas em que são sócios ou controladores. Além disso, eles muitas vezes incluem suas despesas pessoais como despesas de alguma outra empresa ou fundação de sua propriedade. Isso torna a despesa que era deles em uma despesa de uma empresa, e quem paga as despesas é a própria empresa, que tem muitas despesas e pouco lucro. Aqui no Brasil, por exemplo, alguns bilionários não recebem salário, ou se recebem, é o mínimo possível. Em contrapartida, recebem dividendos periódicos de suas próprias empresas, que até esse momento não são rendimentos tributáveis. Esta estratégia não é válida nos Estados Unidos, que tributa os dividendos em cerca de 30% direto na fonte. Ainda assim, os bilionários americanos procuram outras alternativas, o que fortalece ainda mais a estratégia do buy, borrow, die que pode ser usada na maioria das jurisdições mundo afora sem maiores problemas. Através dessa estratégia, os super ricos começam comprando ativos como imóveis, ações e outros investimentos de longo prazo, que formam seu patrimônio, o que consiste no primeiro elemento. Estes ativos estão sujeitos à depreciação ao longo do tempo, e as despesas que eles venham a gerar ao longo dos anos são utilizadas como um fator de depreciação. Outro fator é a própria depreciação do ativo em si, que é a perda de valor ao longo do tempo. Por exemplo, um carro tende a perder valor ano após ano, ou um imóvel cujo valor de registro não é atualizado ao longo dos anos na declaração de imposto de renda. No entanto, é importante ressaltar que essa estratégia envolve diversos aspectos legais e financeiros que requerem um alto nível de conhecimento e planejamento. No buy, borrow, and die, os bilionários investem em ativos de longo prazo, como imóveis e ações, que constituem a base do seu patrimônio. Eles aproveitam a depreciação desses ativos ao longo do tempo, usando as despesas associadas a eles como fatores de depreciação. Além disso, contam com a depreciação natural dos ativos. É um método complexo que, quando bem executado, permite que evitem pagar grandes quantidades de impostos sobre a renda. No entanto, é importante mencionar que as leis fiscais variam de país para país, e o que é válido em um lugar pode não ser válido em outro. Nos Estados Unidos, por exemplo, os dividendos são tributados diretamente na fonte, o que torna essa estratégia menos aplicável.
Porém, os bilionários americanos também buscam alternativas para otimizar sua carga tributária. A complexidade do planejamento financeiro dos bilionários, aliada ao acesso a consultores financeiros altamente especializados, torna possível essa otimização fiscal. No entanto, para a maioria das pessoas, é fundamental pagar seus impostos de acordo com as leis locais. As estratégias de redução de impostos utilizadas por bilionários não são acessíveis nem aplicáveis para a maioria das pessoas comuns.